Fala galera, eu sou o Tainan Greff, especialista em boxe olímpico formado em Cuba, e esse é o canal Ciência do Boxe. O Borrachinha no UFC 253. Mas você vai começar agora a falar de MMA? Exato, que eu não vou pegar de qualquer luta, vou pegar as lutas que eu acho que eu posso trazer um conteúdo para que... Boxe tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo o esporte de trocação, de combate de trocação, a essência da parte tática é a mesma. A forma de se comportar e conduzir o combate, algumas pouquinhas diferenças mudam. A tática que funciona no boxe, em pé na trocação, vai funcionar também no MMA. Para fazer uma análise tática, a gente tem que pelo menos destacar algumas características de ambos lutadores. Eu assisti várias lutas do Borrachinha, confesso que eu não sou um cara muito conhecedor do atleta Borrachinha, mas assisti algumas lutas dele. Eu posso dizer o seguinte: o Borrachinha é um cara muito ofensivo, não é muito defensivo. O Borrachinha é um atacador, é um cara que tem uma pegada do inferno. O cara tem no cartel dele do UFC, que parou para querer trocar porrada com ele passou o carro por cima. Do ponto de vista técnico, a gente pode dizer que o Borrachinha tem um Uno. Você ensina os golpes retos com os passos planos já, e daí você vai cobrar isso a vida inteira, justamente para o cara ter essa movimentação, por ele não ser um alvo estático, parado por muito tempo. E o Borrachinha tem esse costume em todas as lutas que eu assisti, quando ele vai para trocar, quando ele vai desferir golpes no adversário, ele avança, e aí quando ele encontra a distância que ele pode desferir, ele começa a bater, mas ele bate muito parado. Agora, analisando o Adesanya que tem essa genética e são bons atletas, se destacam muito. Por quê? Porque tem uma envergadura muito grande. Isso ajuda e muito nos esportes de trocação. O somatotipo privilegiado normalmente sempre vai ser extremidade sobre o peso, principalmente no caso do UFC, lutador de meia para longa distância, e o Adesanya tem isso de sobra. O Adesanya é um cara que, por ser de longa distância, vamos colocar ele nessa distância, ele tá sempre tentando controlar o centro do ringue. E lembrando que tentar controlar o centro do ringue não é ficar no meio do ringue, e sim não se deixar levar contra as cordas. É um cara que se movimenta muito. O Adesanya é um cara que tem um bom controle da distância, um cara que é muito mais defensivo, não é um cara que troca muito, ele é um cara que gosta de bater golpes mais efetivos, mais secos, não um grande volume de golpe, e por aí vai. Fazendo essa análise básica dos dois, quero antes falar da luta do Romero contra o Adesanya, porque é muito importante vocês entenderem a essência do que foi essa luta. Pra mim foi a pior luta que eu já vi do UFC. O Romero é um cara que foi campeão olímpico, um puta de um reflexo, tem uma baita de uma força explosiva, justamente pelo treinamento duro que é treinar o wrestling, e eu já vi como é. Por si só, ele é um cara contra-atacador, poder nas mãos também. Então, quando o Adesanya foi lutar contra ele, o Adesanya, toda vez que ele ia fazer qualquer movimento, ia avançar para atacar ou qualquer coisa, o Romero já estava sempre pronto para dar aquele contra-ataque avassalador. Então o Adesanya percebeu isso, e aí a luta ficou monótona pra caramba, ficou passivo praticamente a luta toda. O Romero ficava esperando ele atacar e ele praticamente não atacava. Foi a pior luta que eu já assisti. Mas isso é interessante pra gente pensar no seguinte: o Romero é um cara que é contra-atacador, então ele não é um cara tão ofensivo. O Borrachinha é um cara ofensivo, é um atacador, é um cara nocauteador que tem muita pegada. Então, dentro dessas características, a primeira coisa que a gente tem que pensar, no caso a equipe, os treinadores do Borrachinha, é dentro das características que o Borrachinha tem, dentro das características que o Adesanya tem, qual é o melhor plano tático, o que eu vou treinar taticamente, o que eu vou ensinar e aperfeiçoar taticamente, como eu vou preparar esse cara, qual é a forma que ele vai vencer. Plano, quando você bola dentro do estudo do adversário, dentro das condições do seu atleta, você tem que começar a treinar, para quando o atleta entre, ele já sabe tudo que ele tem que fazer. Ele já sabe como o adversário vai se comportar. Ele só tem que pegar e fazer o que foi treinado para fazer. Na minha opinião, o Adesanya fez o papel dele dentro do ponto de vista tático, fez o que tinha que fazer. Não entrou para trocar, se movimentou, controlou o centro do ringue. Não digo que ele ficou no meio do ringue, mas ele não se deixou levar contra as cordas. Isso é o mais importante de controlar o centro do ringue, senhores. Não é ficar no meio do ringue, e sim não se deixar levar contra as cordas. Ter espaço para se movimentar. E ele fez isso muito bem. Preferiu golpes rápidos, secos, efetivos. E aí o maior erro, na minha opinião, do Borrachinha foi não ter tentado impor o que ele tem de melhor. O Borrachinha acabou ficando muito passivo na luta. Ele tinha que ir mais ofensivo, porque essa é a característica fundamental dele. É assim que ele ganha as lutas. Ele tinha que tentar buscar uma brecha onde ele conseguisse impor, jogar o Adesanya contra as grades, impor essa meia para curta distância e chuva de pedra. Na minha opinião, eu achei sinceramente que o Borrachinha estava pronto para isso. Eu achei que ele ia ou tentar levar a luta pro chão, ou tentar ganhar ali mais ou menos na grade,
na trocação. E na trocação, na minha humilde opinião, o Borrachinha ia ganhar. Só que não foi isso que aconteceu. Não só ele ficou passivo, como ficou ali como se fosse um homem de ferro. O cara bateu ali no joelho dele, ele falou, vai, bate mais, e ali ele foi ficando passivo, o cara foi judiando o joelhinho dele. Na metade do primeiro round, cara, se vocês olharem, o joelho do Borrachinha já tava vermelho, cara. Quando termina, você vê, cara, quem conhece sabe, a malandragem, você vê que ele já não tá no 100% dele com aquela perna. E aí o Borrachinha, que tem esse pequeno problema aí, na hora de se movimentar, que ele tem que entrar primeiro para depois bater, com o joelho ferrado, já limitou mais ainda a movimentação dele. O Adesanya provavelmente percebeu isso, tanto foi que ele começou a ser mais ofensivo, ele acertou uma canelada aí, mais ou menos na região temporal do Borrachinha. Na minha opinião, isso já mexeu com o Borrachinha também. O Borrachinha ficou um pouco mais lerdo aí na questão do reflexo. E aí, senhores, deu no que deu e a luta acabou da forma que acabou. Eu não gosto do Adesanya. A galera compara ele com o Anderson Silva. Meu irmão, o Anderson Silva fez mais bonito até hoje. Ninguém fez o que o Anderson Silva fez. O Adesanya não chega na unha do mindinho do Anderson Silva, na minha opinião. Os caras comparam como se fosse o Anderson Silva. E o John Jones também comparam. Meu irmão, o John Jones é o cara mais completo que já passou pelo UFC. Na minha opinião, o Adesanya tá longe desses caras ainda. Não é um lutador ruim. Acho ele um bom lutador. Mas não se compara com o Anderson Silva nem John Jones. E aí eu queria até deixar uma opinião pessoal minha aqui. Não quero comprar treta com ninguém, absolutamente. Sou fã do Borrachinha, tava torcendo pra ele. Essa equipe que ele tem aí já formou vários campeões. O resultado e quem é o Borrachinha, a equipe dele, ninguém precisa falar porque o resultado fala por si. Os caras são bons. Mas na minha opinião, gente, que é o que eu sempre defendo aqui no canal, é o seguinte: tática vence luta. É o plano que você faz ali quando você vai jogar no combate, é a forma que você vai se comportar e conduzir o combate. Se você não treinou, se você não fez todo um plano, um estudo do adversário, se você não preparou tudo isso, o atleta não vai chegar no dia da luta e vai conseguir impor esse jogo. Claro que isso depende às vezes dos recursos técnicos. Se o cara não tem, ele não vai conseguir impor direito. Isso depende do tempo que você tem para se preparar. Ou talvez acontece o que eu já falei aqui no canal. Gente, nós estamos no século 21, é necessário estudar, meu irmão. Quanto mais você estuda, mais ferramentas você vai ter para conseguir fazer todo esse estudo e essa preparação tática, que é complicadíssima, porque a tática vai depender da técnica intrinsecamente, vai depender de uma preparação física, vai depender de uma preparação psicológica, vai depender de uma preparação teórica. Tática é uma junção de todas as coisas. Ela é que faz a diferença realmente no momento do combate, porque é o como você vai se comportar e como você vai conduzir o combate, beleza? Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês concordam comigo? Falei besteira ou não? Deixem aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu ou gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like cabuloso, ativar as notificações, beleza? Tamo junto e é isso aí. O boxe tem muita ciência e agora nós vamos ver que o MMA também.